Olá, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso de Pedagogia à Distância na Unito do Polo do Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Vou falar um pouco qual o maior desafio na educação de jovens e adultos. No cotidiano escolar, são muitos os desafios enfrentados pelos alunos da educação de jovens e adultos, na busca por um ensino com qualidade, como exemplo, a diversidade cultural, a diferença de idades entre os alunos, equacionando dificuldades de estabelecer boas relações e superando a superação do analfabetismo digital. O cansaço. Parte da entrada da EJA está em garantir que essas pessoas tenham condições de dedicar tempo para os estudos. Outra vem da dificuldade de ressignificar a escola. Quando nossos alunos da EJA chegam aqui, temos que trabalhar com a autoestima deles, porque se sentem fracassados e incapazes. Em particular, a trajetória da educação de jovens e adultos, EJA, uma modalidade da educação básica que possui faces políticas e sociais bem expressivas. Sua trajetória é marcada pela existência de programas governamentais e iniciativas da sociedade civil, de associações comunitárias, movimentos sociais, sindicatos e organizações não governamentais, ONGs. A EJA se destina a pessoas analfabetas e que não concluíram a educação básica. Podemos dizer que nos dias atuais, os principais programas da EJA atendem a jovens que não concluíram os estudos em tempo regular e também as pessoas adultas que desejam ampliar sua escolaridade. No meio rural também existem projetos voltados à alfabetização, tendo em vista que o analfabetismo é uma realidade expressiva nas regiões brasileiras. O professor e o futuro profissional da educação, ao estudarem a EJA, terão a oportunidade de analisar aspectos da história da educação brasileira, como a intensa prática social em direção à afetivação do direito à educação e, portanto, da escolarização ampliada a toda a sociedade. Na formação dos professores, geralmente, é priorizado o estudo da educação básica, restando as modalidades educacionais como a EJA, a educação especial e a educação à distância em carga horária mínima, muitas vezes reduzida a tópicos especiais. Entretanto, a prática vem demonstrando que os profissionais da educação se defrontam com uma realidade educacional que exige formação para trabalhar com a diversidade cultural e com as diversidades sociais que marcam a trajetória do país. Em função disso e das orientações oficiais, a formação de professores, constatamos que a disciplina EJA tem a sua carga horária ampliada na graduação, particularmente em pedagogia, incluindo também o estágio curricular. A intenção é que o conteúdo desse livro auxilie o leitor nas reflexões e a formação à prática voltada à EJA. Sabemos que muitos educadores dessa modalidade educacional adquirem saberes pedagógicos na prática educativa e que não diminui a importância dos cursos da formação dos professores. É comum nas falas de quem atua com a EJA que é na prática que se aprende como fazer. Entretanto, conhecemos a praxe, ou seja, atividade e prática que é ao mesmo tempo teoria e prática que tem a intencionalidade de transformar algo e não simplesmente fazer por fazer. O estudo da EJA é uma maneira de aprofundar os conhecimentos sobre vários aspectos, as características dessa modalidade educacional, os desafios históricos que a educação pública no Brasil enfrenta, a realidade social do país e as contradições que geram a busca pela EJA e a formação e a prática dos professores dessa modalidade. A ampliação do debate sobre essa modalidade da educação básica é uma conquista da sociedade civil, organizada no contexto do processo da democratização das relações sociais e políticas do final do século XX. Se na prática todos nós aprendemos muito e sempre,
É no ambiente educativo, formal e não formal, que temos a possibilidade de pensar coletivamente, de debater e de construir argumentos. Quando os construímos, conseguimos fundamentar a nossa prática. E ao fundamentá-la, estamos lidando com o que denominamos teoria. Para alicerçar uma prática, é preciso que tenhamos interesse pela leitura e disposição para aprendermos a transformar a nós próprios. A prática social efetiva é aquela que expressa a intencionalidade política, de transformação, e não de conservação das relações sociais educativas. Estabelecer relações entre os conteúdos do mundo, da vida e os conteúdos escolares é um desafio posto ao professor. Nas turmas de EJA, em que os alunos, na maioria das vezes, são trabalhadores e já possuem uma vasta experiência de vida, ao professor é lançado o desafio de engajá-los e atraí-los para a continuidade dos estudos, bem como a de estudar aspectos da realidade deles. Dessa forma, o professor se preocupa com o planejamento das aulas, que elas possam motivar e permitir os alunos que estabeleçam relações entre os conteúdos conhecidos e aqueles que se buscam conhecer. O professor que desperta atitude investigativa é aquele que possui tal atitude como componente essencial da sua prática educativa e do seu aprendizado no mundo. Como já disse Paulo Freire, 1997, ensinar exige pesquisa, ensinar exige paciência. Entre tantos outros princípios a serem observados pelo educador, que respeita o ser humano e a si próprio como profissional. Porém, o dever não é apenas do professor, é também das políticas públicas, nas esferas municipal, a estadual e federal. Na atenção à formação do profissional e na garantia do material bibliográfico e da infraestrutura para que as aulas tenham a qualidade tão desejada. Muitas aulas de EJA funcionam no período noturno, em salas de aulas destinadas a crianças em outro período do dia. Assim, essas salas estão repletas de materiais que interessam às crianças e não aos adultos. O que acontece também é que muitos profissionais de EJA são voluntários, de forma que as dificuldades são ainda maiores, embora sempre explicitadas por eles. Que tipo de formação e estudo continuado é desenvolvido com os profissionais voluntários? Eis uma questão que deve desafiar a gestão governamental. Cada um de nós, professores, tem uma contribuição a oferecer na trajetória do mundo escolar, de tantos seres humanos com experiências diversas, bem como temos muito a aprender com a trajetória de vida do outro. Mas é sempre importante lembrar que ao professor cabe o desafio de oferecer ao aluno subsídios para que ele instaure relações entre tudo o que é estudado na escola e o que é vivido no cotidiano. Além do que, esperamos que os conteúdos escolares estejam associados aos conteúdos socioculturais da população da EJA. Este é o sentido de ser profissional da educação. Os conteúdos não estão prontos e acabados. O estudo e o planejamento são essenciais para o desenvolvimento de uma prática educativa, que se pretende criticar. Portanto, fortalecimento nos conhecimentos históricos já acumulados e no respeito a cada uma das experiências pontuais da prática social do sujeito da educação. O ser crítico é aquele que considera o saber do outro, que o escuta e que se disponibiliza a rever os seus conceitos, com respeito ao pensamento do outro e qual dialoga e com a clareza dos princípios humanos que defende. Tem EJA online gratuito?
A tentativa de mudar essa estatística, a educação de jovens adultos está disponível também na modalidade à distância. A grande vantagem da educação de jovens e adultos é que a adequação à rotina do trabalho e compromisso de cada aluno. O Certificado Digital da Educação de Jovens e Adultos, EJA, não é gratuito. O curso gratuito lhe dá direito a acesso às videoaulas, apostilas e avaliações do curso. Se deseja emitir certificado digital, deve-se efetuar o pagamento da taxa da emissão do certificado digital. O que é necessário para ser um professor da educação de jovens e adultos? A inscrição deverá ser realizada pessoalmente pelo interessado em um único centro integrado de educação de jovens e adultos. Seja, o candidato será informado no ato da inscrição sobre o local de prova, as vagas existentes ou composição do banco de reserva para vagas que surgiram no decorrer do ano letivo. Após a confirmação da inscrição, as alterações só poderão ser feitas pelo meio da central. Como deve ser o perfil do professor na educação de jovens e adultos? Os resultados nos possibilitaram identificar os seguintes enunciados, referentes ao perfil do educador para atuar na educação de jovens e adultos: profissional paciente, profissional participativo e atento ao esclarecimento das dúvidas dos educandos, profissional extrovertidos e atenciosos e profissional que exercita a prática da escrita e na leitura. Qual a importância do profissional da EJA no incentivo para a permanência do aluno na escola? Se ao optar pela EJA, o professor manter a mente aberta para todas as possibilidades que essa modalidade de ensino permite. Ele conseguirá enxergar de fato seu aluno. Ele será capaz de transformar a realidade dele e dessa forma modificar a sua própria realidade. Como deve ser construído o plano de aula para a educação de jovens e adultos? O plano de aula para a educação de jovens e adultos deve levar em consideração a experiência de vida dos alunos e seus interesses. Ou seja, não podemos criar um plano de aula com atividades infantis se o público-alvo é de jovens e adultos. Como ser professor da EJA? Dicas como motivar os alunos, a aprendizagem. Valorize o trabalho em equipe, conheça os interesses de cada aluno, preste atenção em cada estudante, ofereça recompensas para motivar os alunos. Incentive o uso da tecnologia em sala de aula. Como ser professor? Inscrições devem ser feitas pessoalmente no CIEJA de interesse, Secretaria Municipal da Educação. Dicas para um professor novato na educação de jovens e adultos. Reserve bastante tempo para explicar a proposta de cada aula. Preocupe-se com os procedimentos escolares. Preste atenção ao ritmo da turma. Prepare-se para os alunos rápidos. Cuidado com a infantilidade. Algumas atividades para o primeiro dia de aula na educação de jovens e adultos. Dinâmica de apresentação, dinâmica de semelhanças, dinâmica de contrato, dinâmica de interrogatório, dinâmica dos balões e a dinâmica da resolução dos problemas. Essa fica a dica. Obrigada, curta o meu vídeo e deixe seu comentário.